Olha, deixa eu falar. Eu acho que o que era importante aqui foi a informação do nosso magnífico reitor e do nosso ministro da Educação, porque, olha, já são 6 horas, nós ainda não almoçamos e eu ainda tenho que ir para Brasília hoje. Então, o fato da gente vir aqui inaugurar esse instituto era um compromisso que eu tinha, porque quando nós viemos anunciar aqui a criação da Universidade Federal, eu não esqueço nunca que no dia da inauguração tinha uns alunos protestando porque não tinha restaurante. E não queria deixar a gente inaugurar porque não tinha restaurante universitário. E foram os metalúrgicos de Sorocaba e foram os catadores de materiais recicláveis de Sorocaba que não deixaram os estudantes protestar e não permitir que a gente inaugurasse a faculdade. Por quê? Porque o catador do papel dizia o seguinte: esses bacana estudam lá em São Carlos. Eu sou catador de papel. A minha filha, pela primeira vez, ela vai ter a oportunidade de cursar uma universidade. E no dia que o presidente vem inaugurar, esses caras não querem deixar. E aí deram chega para lá nos meninos de São Carlos, eles foram embora e nós inauguramos a universidade aqui em São Carlos. Nós tivemos muito problema quando nós criamos o Reúne, porque tinha muita gente que dizia assim: o Reúne, na verdade, é incentivo que o governo está dando à universidade particular. O governo está financiando a faculdade particular, o que era uma ignorância. Porque o que nós fizemos? Nós pegamos as faculdades particulares que tinham dívida com o Estado e nós, então, transformamos a dívida em bolsa de estudo para os estudantes. E foi o maior programa de inclusão universitário da história desse país. E na verdade, as condições que nós colocamos era que fosse para estudantes da periferia, pessoas que cursaram escola pública, e para indígenas e para quilombolas. Esse era o objetivo da gente dar oportunidade àqueles que tinham sido segregados durante muitas e muitas décadas, muitos e muitos séculos nesse país. Depois, nós fomos para o FIES. O FIES não fomos nós que criamos. O FIES já existia. O FIES só tinha um problema. Quando um jovem ia na Caixa Econômica procurar dinheiro para financiar o seu curso, a Caixa Econômica pedia um avalista. E se o pai desse estudante fosse uma pessoa pobre, trabalhadora, que ganhasse um salário chifre, salário mequetrefe pequenininho, não tinha como ser fiador. Então, o companheiro não conseguia o financiamento. Qual foi a novidade que nós fizemos? É que o governo brasileiro passou a ser o fiador do estudante que precisava de dinheiro do FIES. E agora nós estamos com um problema, viu, meu ministro? Porque está aumentando o endividamento dos meninos do FIES. E nós vamos ter que colocar ele também na nossa negociação de endividamento, porque a gente não pode tirar. A gente não pode tirar o sonho. A gente não pode tirar o sonho de um jovem que está devendo o seu curso universitário porque ele está devendo. Tem tanta gente que deve para o governo, sabe? Pois o estudante, se ele dever e ele se formar, a gente sonha que um dia ele vai pagar a dívida dele. E ele vai pagar a dívida dele sendo um profissional competente. Porque se ele for um profissional competente, ele vai melhorar a qualidade produtiva do nosso país. Ele vai melhorar a qualidade de competitividade do nosso país. Ele vai melhorar a qualidade da produtividade do país. E aí a gente vai ter mão de obra mais qualificada e tudo será pago. Uma coisa importante que as pessoas precisam compreender, nós agora estamos fazendo uma outra revolução. Nós descobrimos que muitas crianças não conseguem se alfabetizar até o 2º ano do ensino fundamental.
Se a criança não se alfabetizar até o 2º ano, ela vai perder muito tempo no seu processo de vida educacional. Então, nós fizemos um pacto com os prefeitos e com os governadores para que a gente atinja, até 2030, 80% das nossas crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. E esse ano, nós tivemos uma coisa fantástica. A gente tinha apenas 36% de crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. E este ano, nós chegamos a 66%, portanto, estamos bem mais próximos dos 80%. Outra coisa importante que nós fizemos, que o meu ministro devia ter falado, mas ele parece candidato, parece que ele está fazendo candidatura aqui, cara. É o seguinte, nós descobrimos que tem muita gente que não quer ser mais professor. E muitas vezes só ia fazer pedagogia o companheiro, sabe, que tirava nota baixa no Enem. O que nós fizemos no ano passado? Nós criamos uma bolsa para que o aluno que tire 851 pontos, 650, eu aumentei 200 porque eu sou mais rígido. 650 pontos, que é a nota para engenharia. Tá? O que nós fizemos? Nós garantimos uma bolsa para que os melhores alunos do Enem que forem fazer, sabe, para ser professor, a gente vai pagar uma bolsa até ele se formar. Para ele poder, sabe? Nós não queremos os mais atrasados, nós queremos os mais adiantados, daí por que esse incentivo? Da mesma forma que nós criamos o pé de meia. O pé de meia, hoje, o governo investe praticamente quase que 18 bilhões de reais para manter a molecada no ensino médio, porque nós descobrimos que 500 mil jovens, meninas e meninos, desistiu da escola antes de terminar o ensino médio, porque tinha que ajudar no orçamento familiar. A gente também criou uma bolsa, uma poupança depositada na Caixa Econômica para ele, de R$200 por mês e R$1.000 no final do ano, durante 3 anos. Portanto, ele vai ter praticamente 9 mil em 3 anos de depósito na conta dele, para que ele não desista da escola. Tem muita gente que faz críticas a nós. Tem muita gente que diz que isso é gasto demais. É muito. Gente gostaria que a gente tivesse palmatória. Gente gostaria que a gente tivesse, na época, de fazer os meninos ajoelhar em caroço de milho, em tampinha de garrafa, para poder, sabe, ficar na escola. Mas como nós somos civilizados, o que nós resolvemos fazer? Investir nessa meninada. E agora veja um dado concreto. Um prisioneiro, o Alckmin foi governador, sabe disso, um prisioneiro no presídio federal de segurança máxima, um prisioneiro custa R$40 mil por ano. Nas outras cadeias, R$35 mil por ano. Um bandido. Um estudante no Instituto Federal custa R$16 mil por ano. Ou seja, metade do que custa um bandido. Significa que é muito mais barato investir em educação do que investir em bandido. E a gente investe em bandido quando a gente não investe na educação. Só para vocês terem ideia, eu vim agora da Universidade Federal do ABC, que é a universidade que nós criamos. Essa universidade, ela já é uma das melhores do Brasil. Um estudante, para fazer um curso na Universidade Federal do ABC, ele custa R$20 mil por mês. Um prisioneiro custa R$35 mil por mês. Então, não me digam que investir em educação é gasto. O que a gente precisa ter coragem é de se perguntar quanto custou a gente não investir em educação no tempo certo. Quanto custou esse país, ser o último país do mundo aqui, da América Latina, a ter uma universidade? Eu digo sempre para vocês jovens aprenderem uma coisa. Colombo chegou
nas Américas, vocês sabem, em 1492. Chegou em Santo Domingo, na República Dominicana. Em 1492, ele chegou com o navio lá. Eu já fui até no navio que está lá parado no porto. Em 1932, portanto, 40 anos depois que ele chegou, Santo Domingo já tinha Universidade Federal. 40 anos depois da descoberta. Veja a diferença. Aqui, Cabral chegou em 1500. A primeira universidade federal nossa, a primeira universidade, só foi feita em 1920, 420 anos depois da descoberta do Brasil. Lá foi em 40 anos, aqui foi em 420. Por quê? Porque aqui se pensava que as pessoas não precisavam estudar. Estudar é para filho de usineiro. Estudar é para gente fina, que manda seu filho para Paris, que manda seu filho para Boston, que manda seu filho para Londres, que manda seu filho para qualquer lugar. Pobre e filha de pobre, mulher trabalhadora, sabe, não pode estudar. Eu sou de um tempo que meu pai batia nas minhas irmãs, porque ele dizia que ela não podia ir na escola, porque ela queria ir na escola para aprender a escrever carta para os namorados. É só para ver o atraso que a gente ficou submetido durante séculos e séculos, gente. Então é o seguinte, eu quero que vocês saibam, vocês, menina corintiana, sabe? Menina, eu gosto de todos os meninos e de todas as meninas, de todos os homens, todas as mulheres. Mas quando um homem ou uma mulher, uma menina ou menina é corintiana, eu gosto mais. Olha, uma coisa que vocês podem ter certeza, olha, eu e esse homem aqui, algum dia vamos nos colocar candidato outra vez. Algum dia. Vamos esperar para ver o que acontece. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, ninguém tirará de mim a convicção de que não existe outra saída para que o Brasil se defina como um país altamente desenvolvido do ponto de vista democrático, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, a não ser fazer investimento na educação. Portanto, pode ficar certo que nós vamos continuar investindo na educação o que for necessário. Até uma coisa importante, viu, ministro? Você poderia pegar a lista dos institutos federais que a gente quer fazer, agora no começo do ano, e procurar o Congresso Nacional e o Senado, e pedir para eles colocar as emendas nos institutos federais. Quem sabe a gente poderia pegar, sabe, quanto custou esse Instituto Federal aqui? Isso aqui custou 20 milhões, gente. 20 milhões. Um deputado deve ter quanto? Uns 50, 60 mil de emenda. Dispositiva, 40. O que é dispositiva? Dispositiva é obrigatória. Mas tem mais. Individual, essa é só individual. A individual é 40. Então, veja, vamos supor que cada deputado tenha 40 milhões por ano de emenda, cada deputado e cada senador, que tem gente que tem mais. Imagina se todos eles assumirem a responsabilidade de financiar a construção de uma escola. São 513 deputados, são 513 escolas. São 81 senadores, são 81 escolas. Resolvemos o problema da educação. Isso vai ser o problema. Não é fácil? Fácil. Então, gente, olha, eu estou muito feliz porque as coisas estão acontecendo no Brasil. O mundo está difícil, o Trump está aí ameaçando todo mundo. Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Ele sabe. Se ele soubesse da minha descendência com o Lampião, ele tomava muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brincaria com o Brasil. De qualquer forma, nós não queremos guerra. Nós queremos paz. Nós queremos ter acesso à cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Nós só queremos coisa boa.
Quem quiser guerra, vá para o outro lado do planeta, porque aqui nós somos a terra de paz e do amor. Aqui nós somos a terra de quem não tem medo de ser feliz. Um beijo no coração e até a próxima visita a Sorocaba.